Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma Tarô Signos, afinal, mais uma carta nunca é demais. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Vale Aquino, oraculista, e nesse canal você encontra energias semanais, dia a dia, para o seu signo. Olha que maravilha! Gente, lembrando que são leituras coletivas, são direcionamentos, orientações rápidas, tá? De situações que podem vir a acontecer no seu dia a dia e você acompanhando aqui, tendo, né, os insights da espiritualidade, você consegue sim se programar com relação às energias que estão pairando aí no seu dia a dia, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilha com as pessoas, né? Porque com certeza algum direcionamento, alguma orientação vai servir para você, tá bom? Aproveito para convidá-los a seguir meus outros dois projetos, que é o Mais Uma Tarô, que são leituras coletivas gerais, tá bom? E o Mais Um Tarô Corrigira, que é onde a energia vem através dos guardiões, né, dos Exus e Pombogiras, conforme eles pedem para fazer o corre e mandar a orientação para quem tem que mandar, tá bom? Aqui no canto esquerdo temos o QR Code para quem sentir no coração de fazer uma doação via Pix, tá bom? Tem também na descrição do canal. O e-mail é maisumatarô@gmail e eu fico extremamente grata junto com a minha espiritualidade, pois ajuda aí na estruturação do canal nesse início, tá bom? Então, bora começar sua energia da semana? Aquário, segunda-feira, invista na sua evolução. Aquário. Independente da área que você atue, ou se você está buscando, né, fazer a transição de carreira, tá? Para você trabalhar com algo que você realmente ama, que você realmente gosta. E para alguns aqui, sim, até estudar algo que você acha interessante, que vai te ajudar nessa caminhada aqui no plano terreno. Que às vezes não tem nada a ver com a parte de trabalho, né? Quem diz que a gente só tem que estudar e se desenvolver para coisas relacionadas à nossa profissão? Porque muitas vezes, né, nós somos ensinados e condicionados a isso, tá? Então, é aquilo. Alguns é aquilo. Sim, invista numa terapia. Sim, invista no curso de autoconhecimento. Sim, é o momento de você fazer X curso, porque vai te ajudar na sua profissão, vai te ajudar na sua transição de carreira, tá? Então, independente, gente, adapte. Essa informação que você vai ter acesso, que você vai buscar, que você vai te desenvolver, é onde te expande, tá? Onde te dá uma clareza sobre várias coisas. E para alguns confirma realmente ao que você tem como propósito de trabalhar com o que você realmente ama, ou de entender do porquê as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. Mas tem um leve alertinha aqui, tá? Cuidado para você não ir pro lado que seduz, né? E se enganar, tá? Trazendo, gente, até exemplos reais, assim, que passei por parte parecido, né? Que é aquilo, não, vou estudar mercado financeiro porque vou começar a investir e vou ficar rica
devagar. Sabe aquela coisa de cair na sedução do lado material? Você fala, não, tem que fazer o curso, não, tem que aprender, não, tem que investir, tem que não sei o quê. Cuidado para não se enganar, não cair na lábia, não ser seduzido por uma falsa investida na sua evolução, tá? Então, não é que não tenha que estudar, é importante, né? Até usando essa questão do mercado, mas cautela, porque, gente, pode reparar, todo e qualquer curso, todo e qualquer desenvolvimento, muitas vezes é aquilo, né? Vai te trazer um resultado hiper, ultra, mega maravilhoso, né? E muitas vezes calha de um momento de vida que a gente tá no desespero, que a gente quer mudar, que a gente quer resultado, que a gente quer ação. Então se aproveitam dessa situação. Então cuidado, tá? Você vai ser intuído aí, porque é a espiritualidade que tá direcionando. Então tem bênção oculta aqui. Mas tem esse alerta também para você não se empolgar demais e acabar se seduzindo por algo que não deve, tá bom? Aquário, terça-feira. Laroie, Dona Maria Padilha, salve suas forças, moça. Reforçando mensagem de segunda já, gente. Eu adoro quando é assim. Vamos lá. Crescimento exige paciência. Não fala de investir lá na segunda? E aqui fala que você crescer e se desenvolver, sim, você tem que ter paciência. Não é ler um negocinho hoje que amanhã, ou ainda hoje, você já tá, ó, expert. Né? E Padilha vem reforçando aqui essa questão. Cuidado com o que te vendem. Cuidado com os conselhos. Não acredite em tudo que é dito. Em tudo que se lê, que se aprende. Saiba filtrar. Porque senão é aquilo, você vai achar que as coisas são fáceis. E quando você realmente começar a agir, você vai ver que a história não é bem como te venderam, como te contaram. E nisso você vai começar a duvidar de você, do seu potencial e duvidar da espiritualidade, se perguntando por quê. É simples. Você não respeitou o processo e você focou em algo que não deveria focar, que foi mais pro lado material e se desconectou da espiritualidade. Não é que não deva focar no material, deve, porque precisa, mas o seu espiritual. Respeite o processo de crescimento e cuidado com os conhecimentos adquiridos, com o que te vendem em relação a isso, tá? Não acate tudo que te dizem como verdade. Investigue, ok? Gente, é aquilo, por mais que você não vá pagar nada, duvide do Google. Empresas por trás impulsionam páginas, pagam páginas. Porque vamos ser corretos? Dependendo do que você vai estudar, do que você vai desenvolver, você tem que ler artigo científico. Não o blog do Joãozinho, da Mariazinha, do ciclano, do fulano,
que é o primeiro link que aparece lá no Google. Aí a pessoa lê lá, né, um parágrafo e se acha expert. Cuidado, Padilha tá alertando aqui. Aprofunde-se, duvide, até você chegar no seu conhecimento, no que você cabe para você, tá? Fica a dica. Aquário, quarta-feira, temos o sim aqui do Magia do Citrino, confirmando muita coisa aqui, né? E principalmente voltado para essa questão da prosperidade, no caso desse sim. E com a mensagem que a gente tem aqui da semana. Sabe por quê? Desde o começo falando de evolução, de crescimento pessoal, de desenvolvimento, mas alguns ainda se prendendo muito a coisas do passado, a coisas que não fazem mais sentido, tá? O que você vivenciou, o que você experienciou, tem sim a sua importância, tem sim o seu valor. Mas tem coisas que você não precisa mais carregar com você. Carregue somente o necessário daqui para frente. Porque sim, vão te ajudar. Né? Foram ensinamentos, foram processos de cura que você passou. Processos de autoconhecimento que você passou. Ok? Porém, o restante que você vê que no fundo pesa, ou que não faz mais sentido para você, você tem que abandonar. Porque lembra que crescimento exige paciência e, por consequência, paciência é o quê? É o tempo. E aquilo não é o seu tempo. É o tempo necessário. Ok? Então, do que você tem que se desprender? De crenças, valores, nostalgias que são pensamentos ruins, que não te trazem coisas boas, que te fazem perder um tempão, ficar remoendo. E até veio aqui agora, perdoar. Quem talvez você precise perdoar para seguir leve? De situações que te marcaram lá atrás. Pensa sobre isso, porque é um sim próspero de seguir, de ser o caminho, de evoluir, de crescer. E quando você faz esse tipo de análise, você percebe que coisas não fazem mais sentido seguir com você daqui pra frente. Tá bom? Então, lição de casa. Aquário, quinta-feira, você está no caminho certo. Primeira coisa que vem, gente, atrelada à energia da semana de novo. Tá bom? Todo esse seu investimento em evolução, em crescimento, em análise, né? A gente se questiona, é do ser humano, será que é isso mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu fiz bem em deixar essas coisas para trás? Será que é o momento, né? Todos esses questionamentos que já foram ditos durante a semana, tá bom, Aquário? E vem essa confirmação que, no fundo, tudo isso que você agora tá buscando de evolução, de conhecimento, de crescimento, é o que te alimenta, o que alimenta a sua alma, que alimenta o seu espírito, que te traz visões diferentes, que te traz diversidade, que te traz um conhecimento, uma sabedoria para atuar
nas diversas áreas da vida e trazendo aqui a energia do quartzo rosa, principalmente porque você tem essa questão do autoconhecimento e do autoamor. Então, quer bênção maior que essa? É você realmente sendo o responsável pela sua vida aqui no plano terreno. Você se auto-reinando, sabendo se reinar, vamos dizer assim, sabe? Não é só aquela coisa de colocar a coroa na cabeça e falar, Diguidinho, sou foda, sabe? Não, você assume a responsabilidade de um reinado, que é o se reinar, que é coisa mais difícil, gente. Porque muitas vezes a gente dá conselho bom pros outros, mas a gente faz pra gente? Não faz, né? Então, reforça, sim, o caminho certo de ser um ciclo abençoado, que é isso que está te alimentando, isso que vai alimentar sua alma daqui para frente, o seu corpo, sua mente, seu espírito. Tá? Então, agradeça, seja grato a um ciclo abençoado e entenda, né, as N possibilidades que ocorrem. E você tem a responsabilidade, sim, e o discernimento, principalmente emocional, tá? De saber como agir em cada uma das situações e amparado pela espiritualidade, tá bom? Aquário, sexta-feira, reconsidere. Gente, tô aqui na casa do meu tio, eu vi uma rosa exatamente igual a essa lá no jardim, lá embaixo, do condomínio. Linda, linda, linda. Enfim, tá? Mas é importante trazer esses insights, gente, porque muitas vezes a gente olha só o botão da rosa, né? A gente esquece do espinho. E aqui, o que a espiritualidade está tentando trazer para você no dia de hoje, Aquário? Você se comprometeu com coisas antes de vir, que você precisa realizar, que você precisa concretizar. E você sabe que para alguns realmente é porque você faz com muita satisfação, com muito amor, com muito gosto. E outros é como se fossem assim, realmente atingir a realização de um sonho, tá? E aí a gente tem duas análises aqui. É aquilo. Quem disse que seria fácil? Por quê? Você vai se machucar no meio do caminho, que aí seria a questão dos espinhos. Então, se você não tiver a atenção necessária, você pode se machucar. Podem também, dependendo do grupo de pessoas que você está envolvido, tentarem te atacar. E aí é onde você tem que saber se defender, porque os espinhos da roseira são para ela se defender, para ela manter a essência dela, a base dela. A base não, né? O topo. Tá? E alguns é aquilo. Você tem que ir, né, falando da parte agora da evolução, do crescimento, você também tem que saber quando se defender e quando usar o seu lado emocional. Que é isso que te mantém vivo. Um não sobrevive praticamente sempre sem o outro, sabe? Tem o processo, tem o ciclo, tem, que é o que você vai vivenciar nessa busca, tá? Então, foque de fato
no que você ama, no que você sonha, no que você almeja, que você se comprometeu de fato antes de vir, tá? Saiba fazer pactos, ou seja, saiba, né, os grupos com os quais você de fato vai atuar, vai trabalhar, tá? Para que você não entre na enrascada que foi o que foi comentado lá no início da semana, tá? Para que você esteja no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo, tá? E não faça um pacto somente por ego, realmente querendo pular etapas, né? Caindo naquela questão da sedução, que tem a ver com essa questão aqui também da rosa. E no fundo você sendo enganado, que é o que Padilha também falou na semana aqui pra gente. Então, cuidado para você não colocar essa venda nos olhos e se enganar. Tá bom? Aquário, sábado. Seu passado pode ter marcas, mas seu futuro está intacto. Aquário, mensagem que vem para alguns. Sim, alguns de vocês foram traídos, tá? A maioria voltados para a parte de relacionamento amoroso, sim. Que a gente tá falando aqui da carta dos amantes. Porém, adaptem, tá? Pode ser com relação a trabalho, família, amigos e por aí vai, tá? Mas a espiritualidade tá falando aqui. O que passou, passou. É daqui pra frente. Alguns foi a própria espiritualidade que tirou desse caminho, tá? Que a gente tem aqui o orixá homem. E outros realmente, né, estavam com uma pessoa que não era de bom caráter, que não era de boa índole e não era pra seguir, tá bom? Mas reforça aqui que para alguns tem sim um novo início, um homem chegando, um homem se apresentando e que você tem que se dar a chance. Você vai perceber através de atitudes, né, dessa pessoa que ela realmente vale a pena, porque ela vai demonstrar com atitudes, com o sentimento, com a emoção, e você também vai sentir isso. Sabe aquela coisa do coração? Mas a espiritualidade falando, você tem que se abrir. Se fechar por algo que aconteceu lá atrás, não faz mais sentido. Você não está no processo de conhecimento, de evolução, de crescimento. Essa pessoa tem tudo para te ajudar. É um novo início com muito amor. Não muito amor, né? Vamos lá. Mas que tem o mínimo de sentimento necessário para se dar a chance, tá bom? Mas você ficar fechado no seu mundinho, se trancar, porque você perdeu a crença, a fé em relacionamento, em alianças, em parcerias, em negócios, porque é aquilo, né? Vamos abranger tudo, já que é nesse sentido. As coisas não vão acontecer na sua vida, não. Isso faz parte do plano terreno, então o futuro está intacto, mas está na sua mão decidir seguir ou não. Aquário, domingo. A cura é possível quando nos abrimos para o processo terapêutico. E dor. O Fio conhece alguém que nunca sentiu dor? Voz me ser não é o único.
pode sentir, mas caminha. Reforçando mensagem da semana, Aquário. Lembra da nostalgia, da questão de deixar coisas para trás, coisas que não fazem mais sentido, né? Porque de alguma forma, sim, te remetem a más experiências que você passou, que você vivenciou. E agora que você está tendo acesso a informações, buscando uma evolução, conhecimento, tá? Que tá ajudando no seu crescimento, onde a espiritualidade fala que sim, algum de vocês precisa de um processo terapêutico para passar por esse processo de cura, né? Que até usando a energia aqui, um exemplo, que impacta muita gente, né? Porque dão a importância errada, mas, enfim. Nossa, tem anos que você foi traído no relacionamento. E por causa disso você fala, não quero, não confio, ou é sempre tudo com o pé atrás. Cara, você não superou. Você tem que tratar isso. Porque você tá deixando de se dar a chance de ser feliz, de viver. Você tá se mantendo na dor. Entendeu? É o que o preto velho fala, tá? Você não quer fazer terapia? Não faz terapia, mas assim, você ficar parado igual um poste e não se dá a chance de viver, não adianta nada. É aquilo, tem que caminhar, sabe? Mas o ideal aqui ainda é fazer um processo terapêutico para curar essas coisas que você ainda fica remoendo e te despertam coisas não boas, já que você está nesse processo evolutivo, nesse processo de crescimento. Você aprender a lidar melhor com essas situações adversas, ou com coisas que já passaram que ainda vira e mexe, né? Voltam à tona, mexem com você, mexe com as suas emoções, tá? Então tem jeito, como diria meu papito, para tudo tem jeito, menos para a morte, né? Então tá na mão de cada um decidir o que faz com isso. Então pense a respeito. E se for possível, esse programa para iniciar uma terapia, tá bom, Aquário? Essa foi a semana de vocês, espero que tenham gostado. Nos vemos semana que vem, beijo, até mais, tchau, tchau.